Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer agora a apresentação do nosso trabalho, a 12ª Jornada Científica e Tecnológica do Instituto Federal do Sul de Minas. O nosso trabalho tem a temática Os recursos tecnológicos à prática inclusiva. O uso como metodologia no atendimento a analfabetos digitais com necessidades educacionais específicas. O trabalho foi realizado por mim, Reginaldo Silva, sou tradutor e intérprete no Instituto Federal, no campus Inconfidentes, e a professora Melissa Salaro Bressi é professora e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNE, do campus Inconfidentes também. Então, para iniciarmos, a partir do início da pandemia, né, que nos pegou de surpresa, assim, de modo muito emergente, o acesso à tecnologia se tornou uma coisa de modo muito rápido a nos reorganizarmos para acessar videoconferências, para nos adaptarmos àquele momento ou a este momento tão emergente. E sabendo que existem outras pessoas, assim como nós identificamos as pessoas invisíveis que estão à parte da sociedade, que são as pessoas que são analfabetas digitais. E principalmente algumas dessas pessoas que têm necessidade educacional específica. Então, por meio desse relato, por meio dessa experiência que nós tivemos no nosso núcleo, no nosso NAPNE, é que surgiu aí então um questionamento. O que levou um sujeito jovem que nós atendemos, em pleno século XXI, continuar analfabeto? Será que foi suas necessidades educativas específicas? Aquilo que ele não conseguiu fazer lá atrás devido à sua dificuldade, por isso que ele não desenvolveu, por isso que ele não foi alfabetizado? Ou foi a intolerância desumana em defesa da sua aprendizagem? Será que não tiveram paciência com ele, não conduziram, não deram acessibilidade para ele e foi empurrando e foi passando de ano, né, do ensino fundamental até chegar agora no ensino médio? Então, por meio desse trabalho, né, nós temos aí então um objetivo, que é relatar essa experiência do nosso núcleo, a priori, e apresentar estratégias que possam ser utilizadas para amenizar a defasagem desse nosso aluno e também a outros sujeitos, por meio dos recursos tecnológicos que hoje estão tão disponíveis, muito mais que antes da pandemia. E o desenvolvimento socioeducacional dele, né, nesse estudo remoto. O material e o método que nós utilizamos é um relato de experiência que ocorreu, está ocorrendo nesse período de pandemia, e a coleta de dados ocorreu a partir dos atendimentos. Nós utilizamos o Google Meet como forma de contato com o aluno para que pudéssemos então atendê-lo remotamente, porque é um aluno que é atendido pelo núcleo, e o WhatsApp então que deu suporte também para envios rápidos concomitantes ao atendimento de videochamada. Então, a partir do momento que nós tivemos o contato, né, de março, o início ali da pandemia, o contato com esses estudantes, nós identificamos que havia um aluno, né, foi bem no início do ano, havia um aluno que não era alfabetizado. Então, nós utilizamos recursos de voz, os recursos visuais, além dos recursos físicos, tanto no nosso lar, tanto na casa do aluno, desse sujeito. Aí entrou a pergunta: será que ele sabe quais são os equipamentos, embora conheça, isso aqui é um computador, isso aqui é uma tela, mas como que escreve? O que mais que eu posso fazer? Quais o nome desses recursos? Como que eu escrevo? Como que eu acesso um e-mail? Como que eu faço? Eu crio um e-mail eletrônico. Como que eu envio? Como que eu recebo? Então isso foi tudo passado para esse aluno, de modo que nós descobrimos que ele não sabia dessas coisas.
É tão comum para nós, mas para um analfabeto digital, como que é criar um e-mail? Como que eu recebo? Como que eu leio? Como que eu acesso às planilhas? Todos os alunos tiveram acesso a planilhas do trabalho remoto ao acesso do Google Class, porque cada professor divulgava um código e esse código era digitado para ter o acesso à sua sala de aula. E aquele que é analfabeto digital? Será que ele conseguiria? Então, isso tudo foi apresentado de modo a identificar a sua defasagem. Por 45 minutos diariamente, nós conseguimos então fazer com que ele pronunciasse, tivesse a relação do nome, objeto e a sua funcionalidade. E isso, no cotidiano, foi dado acessibilidade para ele a todos esses recursos apresentados, né, para ele. Então, quando tinha, eu preciso que você dê um Ctrl C e um Ctrl V para que você acesse a sua aula ao invés de digitar. Como que eu faço isso? Registrava assim foto e mandava para ele concomitante no WhatsApp. E todos esses recursos eles foram salvos, né? Essas gravações foram salvas em drives para que futuramente pudesse ser analisado, consultado e ver a evolução do aprendizado dele. Como era, como está e como que ele vai poder ficar, né? Como se vê isso. O uso das tecnologias por um sujeito foi avaliado a partir dos encontros remotos, está sendo avaliado a partir desses encontros. Né? Que os professores eles fazem solicitação de material, de atividades, então o sujeito é conduzido a estar ali acessando, né, o seu conteúdo de estudo. Os resultados, né, pode elevar a sua autoestima, porque antes eu não conhecia, agora eu conheço. Saber que ele tem capacidade, ele pode estar incluído nesse processo contemporâneo. E nós precisamos confiar nas suas aptidões, independente do que ele tem de alguma especificidade, da sua singularidade. Então, quando nós consideramos que o sujeito ele pode, nós respeitamos isso, você traz uma autoestima para ele. Né? Será que ele vai conseguir manusear? Sim, ele está conseguindo. Consegue acessar e-mail, aplicativos. Né? Foi descoberto muito mais que isto. Né? Mesmo que nós estejamos distantes, né, de uma formalidade linguística, do padrão que hoje é imposto por uma sociedade letrada, que tem que saber, né, tem que saber muito, nós consideramos que a disponibilidade dos recursos visuais possibilita ao sujeito a um desenvolvimento de alfabetização, né, e vai ampliar então o seu letramento digital. Para concluirmos, embora ainda esse processo de alfabetização e letramento digital não tenha finalizado, né, porque ainda estamos em trabalho remoto, e acredito que não vai findar em pouco tempo, e devido a essas circunstâncias, né, nós acreditamos uma evolução significativa para esse sujeito. Nós conseguimos ver que, ainda que o processo seja lento, seja adaptável, né, essas ferramentas elas estão condicionando ao sujeito uma evolução, possibilitando que ele amenize essa defasagem, né? Não que ele vá ali fazer uma escrita, uma fala, ter uma oratória 100%, mas ele vai conseguir, né, à medida de manusear essas ferramentas, ele vai ser correspondido, né? Ele tem todas as condições, então, de usufruir da tecnologia que hoje nós temos. Né? Todos têm a possibilidade. Quando nós apresentamos, nós norteamos, nós fazemos com que a distância desses recursos que estão presentes na casa dele fique mais próximo. Né? E a sua comunicação, a sua escrita, e além da comunicação verbal, dentro ou fora da nossa instituição, não importa, vai ser conduzida aí significativamente. As nossas referências, então, utilizamos a Lei Brasileira de Inclusão, IBGE, Lopes Meleiro, Soares e Wilson. E os nossos agradecimentos ao Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Inconfidentes, e ao NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educativas Específicas. Muito obrigado.